Professor Alceu Totti, vamos aceitar os desafios que tornam mais interessante a química? Pois bem, vamos então analisar as curvas de solubilidade com 3 desafios no final. Quero te avisar de que quando você coloca no eixo do X a temperatura e no eixo do Y o coeficiente de solubilidade, você vai ter naturalmente curvas que se referem a soluções feitas de um componente, por exemplo, nitrato de potássio dentro da água. Nós sabemos que numa quantidade padrão de solvente há possibilidade de um máximo de soluto. O soluto é limitado pela quantidade padrão de solvente e na temperatura a que se refere. Bom, então existem curvas e existem curvas. As curvas em vermelho, observe, se trata do comportamento do nitrato de potássio e o comportamento do dicromato de potássio. São 2 curvas de forma ascendentes. Quer dizer, na medida em que a temperatura está aumentando, o coeficiente de solubilidade também aumenta. Pois esses 2 sais, nitrato de potássio e dicromato de potássio, em vermelho, têm dissolução endotérmica. Para se dissolver, o calor favorece, porque eles absorvem calor. Todo o calor que você dá aumenta a solubilidade. Então, existem sais cuja curva de solubilidade é ascendente, porque eles têm uma dissolução endotérmica. Por sua vez, se ao dissolver eles absorvem calor, o meio ambiente, a água, aonde eles serão dissolvidos, a água levemente fica fria. Por quê? Porque o sal pega calor da própria água. Existem sais esquisitos, podemos dizer assim, que são compostos cuja curva é descendente. À medida em que a temperatura aumenta, o que acontece com a solubilidade do sulfato de cério? Cério é o metal de transição interna, lá na tabela periódica. Tá? É o actínio, depois vem o cério. O sulfato de cério, na medida em que aumenta a temperatura, tem a sua dissolução diminuída. Eles não gostam de calor. Na medida em que tu aumenta o calor, ele está de mal. Ele dissolve menos do que dissolvia quando estava frio. Eles apresentam dissolução exotérmica. Eles querem liberar calor. Se você der calor, você está indo na contramão do seu interesse. Se ele quer soltar calor, dar calor, não interessa. A dissolução deles diminui. Em contrapartilha, quando você põe esses compostos, sulfato de cério e, pasmem, o ácido sulfúrico. Muito cuidado, não se mexe com ácido sulfúrico devido à sua altíssima higroscopia, absorve água. Por isso que tem que ter muito cuidado no trato no laboratório com ácido sulfúrico. Mas a característica, na medida em que aumenta a solubilidade, aumenta a temperatura, diminui a solubilidade, porque eles apresentam dissolução que libertam calor. É muito comum. Todo mundo sabe, quem trabalha no laboratório, que quando se trabalha com ácido sulfúrico, jogar ácido sulfúrico na água é esquentar a água. E aí tem uma dica valiosíssima, o forte fica por cima, admitindo que o ácido sulfúrico é o perigoso, é o fortão. Ele é colocado na água. Jamais tu poderá fazer o contrário. Se você tiver ácido sulfúrico, jamais coloque água no ácido, porque a dissolução será a tal ponto exotérmica que espirra,
que espirra e cair ácido na tua roupa, é queimar, é dissolver a roupa e o tecido orgânico. Então, os sais, sulfato de sério e o ácido sulfúrico apresentam dissolução exotérmica. À medida que aumenta a temperatura, diminui a quantidade que dissolve na quantidade padrão de água. E eles provocam calor ao se dissolver. Existe um terceiro tipo de comportamento, que é o comportamento do sulfato de cobre. O sulfato de cobre, do jeito que está, ele está sem água. Ele se chama anidro. O sulfato de cobre, anidro, ele é branco. Agora, o sulfato de cobre pentahidratado, ele é azul. O sulfato de cobre pentahidratado, quer dizer, ele tem água dentro do seu cristal. E como é que tu põe a água, como é que tu representa a água dentro do cristal? Se você colocar um sinal positivo, tu está dizendo que parece que eles vão reagir. Não, essa água está dentro. Então é separado por um pontinho, como se fosse multiplicação. O sulfato de cobre penta, 5 vezes, pentahidratado, ele tem uma dissolução endotérmica. Na medida que tu aumenta a temperatura, aumenta a solubilidade. O esquisito é quando chega em certa temperatura. Quando chega em certa temperatura, esses sais, que são chamados de hidratados, nos pontos aparecem pontos de inflexão. Nessa determinada temperatura, essas 5 moléculas de água saem do cristal. E ao sair do cristal, dá uma descidinha. Então, essa descidinha chama-se de ponto de inflexão. E o que significa o ponto de inflexão? Que naquela tal temperatura, uma parte ou toda a água sai do cristal. Aí ele passa a ser sulfato de cobre normal. Aí ele tem comportamento normal de uma dissolução que absorve calor, por isso que na medida em que aumenta a temperatura, aumenta a solubilidade. Essa é a parte teórica. Agora vamos aos desafios. Vamos lá. Primeiro desafio é essa questão lindíssima, que eu vou ler para você, tirado diretamente de questões de vestibulares. A questão diz o seguinte: os frequentadores de bares dizem que vai chover quando o saleiro entope. Tu já passou por isso. O saleiro entope, não sai mais sal. Está tomando uma cervejinha e precisa salgar a batata frita, sei lá, e não sai sal. Ô, garçom, troca os... Aí ele traz outro que também não vai sair sal. De fato, se o cloreto de sódio, sal de cozinha, basicamente é cloreto de sódio. Basicamente, mas há outros. Quer ver? De fato, se o cloreto de sódio estiver impurificado por determinado haleto muito solúvel, este haleto que está misturado ao cloreto de sódio, este absorverá vapor da água do ar, transformando-se numa pasta que causará o entupimento. Então, está aqui, ó, o cloreto de sódio, numa temperatura de 25 graus. O cloreto de sódio é o gráfico em vermelho. O cloreto de sódio, a 25 graus, ele dissolve uma quantidade X. Aliás, o cloreto de sódio, ele praticamente não altera. Não é nem para cima, nem para baixo. Muito pelo contrário, é praticamente inalterado. Mas ele tem uma dissolução endotérmica. Bom, o cloreto de sódio, ele dissolve tantos gramas em água. Então, o cloreto de sódio puro não entope, porque o cloreto de sódio não capta água, não faz a pasta. Mas, se você tiver um cloreto de sódio misturado com, por exemplo, nitrato de sódio, na temperatura de 25 graus, enquanto dissolve esta quantidade, sei lá, 30 gramas,
na mesma temperatura, quanto dissolve de nitrato de sódio? Dissolve 90 gramas. Esta quantidade exagerada que dissolve faz uma pasta, e esta pasta entope o saleiro. Só que eu peguei de exemplo o sal, que não serve para o meu exercício, porque ele não é haleto. O que é um haleto? Haleto é a turma da família 7, ou melhor, 17. Fui, claro, briguei e atirei. Lembra? O flúor, o cloro, o bromo, iodo e astato. O nitrato não é haleto. Quem é haleto? Quem é haleto? Por exemplo, haleto é o cloreto de cálcio. Este é um haleto. Quem mais é haleto, mais solúvel que o cloreto de sódio? O haleto é esse aqui. Esse aqui, quem é, em vermelho, quem é? É o cloreto de magnésio. Cloreto de magnésio também é um haleto e é mais solúvel que o cloreto de sódio. O brometo de potássio. O brometo de potássio também é um haleto e é mais solúvel que o cloreto de sódio. Agora, o cloreto de amônio, percebe, ele é um haleto. Mas na temperatura que estamos falando, qual é a quantidade de cloreto de amônio que dissolve? Não é menos? Então, cloreto de amônio não entope o saleiro e é um haleto. Agora, o cloreto de cálcio, o brometo de potássio e o cloreto de magnésio são 3 haletos que dissolvem mais que o cloreto de sódio. Se eles dissolvem mais que o cloreto de sódio, eles causam uma pasta que entope o saleiro. Então, a primeira pergunta: que haletos provocam entopimento no saleiro? Cloreto de cálcio, cloreto de magnésio, brometo de potássio. Tá bom? Bom, o gráfico abaixo mostra como variam com a temperatura as quantidades diferentes de sais capazes de saturar em 100 ml. Então, a quantidade que dissolve em 100 ml de cloreto de sódio é esse valor, de brometo de potássio é mais, cloreto de magnésio é mais e cloreto de cálcio é mais. Claro, se pedir um só, você vai falar aquele que mais entope. Qual é o que mais entope? Aquele que dissolve mais água. Então, a água do ar, o vapor d'água é absorvido pelo sal e entope tudo. Bom, a segunda perguntinha, a letra B. A letra B está sendo sobre a massa de cloreto de magnésio. Estamos falando agora especificamente do cloreto de magnésio. A massa do cloreto de magnésio que satura 50 centímetros cúbicos de água. A massa que dissolve 50 centímetros cúbicos de água a 55 graus. A 55 graus. Já te aconselhei, quando você for analisar um gráfico que traz o coeficiente de solubilidade e temperatura, comece pela temperatura. Em que temperatura estamos falando? Estamos falando de 50 graus. 55 graus. Está aqui os 55 graus. De que sal que estamos tratando? Estamos tratando de cloreto de magnésio. Muito bem, onde é que está o cloreto de magnésio? O cloreto de magnésio está aqui. Então vamos lá. Você sobe até encontrar a curva e traça uma paralela. Bom, pode não estar claro, mas eu queria que fosse em 55 graus dissolver 60 gramas. Então eu posso ler tranquilamente. O coeficiente de solubilidade do cloreto de magnésio é a 55 graus, 100 centímetros cúbicos de água dissolvem 60 gramas. 60 gramas para 100 centímetros cúbicos de água a 55 graus. Muito bem, qual é a pergunta mesmo? A massa de cloreto de cálcio, de magnésio, que satura 50 centímetros cúbicos.
Vimos na aula passada, se em 100 centímetros cúbicos dissolve 60 gramas de cloreto de magnésio, se você quiser para 50, que é a metade, então você pode dizer que para 50 centímetros cúbicos de água a 55 graus, haverá uma solubilidade de quanto? A metade será de quantos gramas? 30 gramas. Então a resposta para a letra B é 30. Na letra A, repetindo, os sais, principalmente cloreto de cálcio, que entope mais do que o cloreto de cálcio, que entope mais que o cloreto de magnésio, que entope mais do que o brometo de potássio. E na letra B, qual é a quantidade de cloreto de magnésio que dissolve em 50 centímetros cúbicos de água? 30 gramas. Pronto. Esse desafio foi fácil. Foi fácil. Esse aqui eu quero ver. Esse eu quero ver você penar. Pois bem, antes de fazer esse, que é o desafio de verdade, vamos fazer o terceiro, que é maneiro. O que diz esse desafio? O texto completo. O texto completo diz o seguinte. É da UFRJ. A solubilidade de vários sais em água a solubilidade de vários sais em água, em função da temperatura, é apresentada no diagrama a seguir. Então, a solubilidade, quer dizer, a quantidade que dissolve numa quantidade padrão de água, em função da temperatura, está aí. O nitrato de prata é altíssima solubilidade, dissolve muito. O iodeto de potássio também dissolve bastante. O nitrato de sódio dissolve de forma crescente. E o cloreto de sódio, maneiro, dissolve e cresce pouco com a temperatura. Muito bem, então vamos lá. Segunda parte. Usando o diagrama de solubilidade, determine a quantidade em mols de sal que precipita quando são adicionados 1,17 kg de nitrato de sódio. Pronto. Então, está esclarecido. De todos os sais, de quem que nós estaremos falando? Estaremos falando especificamente de nitrato de sódio. Considerando o nitrato de sódio em questão, nós vemos que à medida que a temperatura aumenta, aumenta a solubilidade. Ele tem uma dissolução endotérmica, vai absorvendo calor. Quanto mais calor, mais dissolve. Bom, quantos mols? Pergunta diferente. Normalmente é quantos gramas, aqui é quantos mols. Quantos mols precipitam quando 1,170 milésimos de quilo de nitrato de sódio são adicionados a 1 litro de água a 20 graus. Primeiro quero te chamar a atenção de que normalmente a quantidade padrão é 100. A quantidade padrão é 100 em gramas, pode ser em 100 mililitros, como a densidade da água é 1, a quantidade em gramas é igual à quantidade em mililitros. E quero te lembrar que mililitro é igual a centímetros cúbicos. Dá uma olhada lá atrás, na segunda aula. Lá você tem todos esses detalhes que incomodam quando não se sabe. Muito bem. Só que a quantidade padrão que eu tenho aqui é 100. E eu vou jogar o sal aonde? Em 1000. Porque 1 litro é 1 decímetro cúbico. 1 decímetro cúbico. E 1 decímetro cúbico são 1000 centímetros cúbicos. Então vamos ao desenho esclarecedor. Traduzindo num desenho, o nosso problema é o seguinte. Nós estamos aqui com 1 litro de água, ou 1000 gramas. Se aqui nós temos 1000 gramas de água, e
estaremos colocando 1.170 gramas. 1.170 gramas do sal, que é o nitrato de sódio. Muito bom. Se em 100 mililitros eu posso colocar na temperatura de 20 graus 100 gramas, se a 20 graus em 100 eu posso colocar 100, em 1000 ml eu posso colocar 1000 nitrato de sódio. Então eu terei aqui uma quantidade de 1000 gramas de nitrato de sódio aquoso. Aquoso porque terá recebido água. Então o nitrato, que não quer aparecer, o nitrato estará aquoso. E os 170 que eu coloquei além, essa quantidade ficará num precipitado, porque a solução terá corpo de fundo. E esse corpo de fundo corresponde a 170 gramas de nitrato de sódio sólido. Aquele é aquoso e esse aqui é sólido. Nitrato de sódio sólido. O aquoso se dissolveu e o sólido precipitou. Muito bem. Essa seria a resposta de uma questão normal. Mas essa questão está se referindo a quantos mols se precipitaram. Quantos mols? Primeiro temos que saber o valor de um mol. O sódio pesa 23, o nitrogênio pesa 14 e o oxigênio pesa 16, o que vai me dar 85. 85 unidades é a massa molecular. Naturalmente, a massa molecular em gramas será o mol. E nós que temos 170 gramas de nitrato de sódio de forma sólida, precipitado aqui embaixo, e sabendo de que 85 gramas de nitrato de sódio corresponde exatamente a um mol, estou usando o nosso conhecido e que eu estou insistindo para você fazer, o nosso conhecido fator unitário. Se é verdade que a massa molecular foi 85 unidades, é verdade que um mol pesará 85 gramas. Se o numerador é igual ao denominador, essa divisão, esse quociente é 1. É o quociente, é o fator 1, fator unitário, que tem por interesse eliminar grandezas que tu não quer para a resposta. Qual é a grandeza que tu quer para a resposta? Tu quer em mol. O que equivalerá a 170 por 85 equivalem a 2 mols. Então, respondendo à pergunta, quantos mols precipitam? Precipitam o equivalente a 170 gramas, que equivale, na resposta, a 2 mols. Beleza? Então, agora vamos lá. Você está preparado? Essa questão é da UERJ. A UERJ continua fazendo vestibular. É sempre em dezembro, começo de dezembro. Primeiro, determine a temperatura do frasco número 1. E determine a quantidade de sal no frasco número 2. O sal que está se referindo é o precipitado. Bom, qual é a questão? A questão toda, vou ler para você. A questão é muito sábia e é um ótimo treinamento. Os frascos a seguir contêm soluções saturadas de cloreto de potássio em 2 temperaturas diferentes. Na elaboração das soluções, na elaboração do frasco número 1 e do frasco número 2, na elaboração das soluções, foram adicionados em cada frasco de 400 ml
no primeiro frasco, com 400 ml de água, foram adicionados 200 gramas de cloreto de potássio. Muito bem, não está dizendo em que temperatura. Então, esta preparação deu origem ao frasco número 1. E o frasco número 1 está dizendo de que apresenta uma solução saturada. Se é uma solução saturada, eu devo admitir que esses 200 gramas estão de forma aquosa, estarão totalmente dissolvidos sem ter precipitado nada. Agora, o outro frasco, como é que ele foi feito? Começou do mesmo jeito, com um detalhe diferente. A temperatura já é conhecida. Para chegar nesse frasco, pegou-se 400 ml de água e colocou-se 200 gramas de cloreto de potássio. Se a temperatura está a 20 graus, deu isso. Deu uma solução saturada com corpo de fundo. Então haverá uma quantidade que vai estar dissolvida, aquosa, e uma quantidade que está precipitada, cristalizada, que é sólida. Muito bem. E uma informação importantíssima. Vou repetir o texto todo. Os frascos 1 e 2, a seguir, contém soluções saturadas de cloreto de potássio em duas temperaturas diferentes. Numa eu quero saber, na outra eu sei 20 graus. Na elaboração das soluções, foram adicionadas em cada frasco, começando por aqui, em 400 ml de água, foi colocado nas duas 200 gramas de sal. Muito bem. Então a primeira saturou, numa temperatura que eu tenho que descobrir, e na outra não só saturou, mas houve um excesso. É a tal saturada com corpo de fundo. Muito bem. O diagrama a seguir representa a solubilidade do cloreto de potássio. O cloreto de potássio em questão está traduzido aqui nesse gráfico. À medida em que a temperatura aumenta, por exemplo, a 20 graus dissolve 32 gramas em 100 ml de água. A 80 graus dissolve 50 gramas de sal em 100 ml de água. Então, dizendo de novo, o diagrama a seguir representa a solubilidade do cloreto de potássio em água, em gramas para 100 ml de água, em diferentes temperaturas. Bom, está aí o gráfico. Vamos então às duas perguntas. Objetivamente, determine a temperatura do primeiro frasco, na qual os 200 gramas dissolveu totalmente. E qual é a quantidade do sal? Qual é a quantidade do precipitado? E também qual é a quantidade dissolvida no frasco em que a temperatura é 20 gramas. Bem, por onde começar? O que tu acha? Não é uma bela questão? A UERJ está de parabéns. Questão perfeita. Então vamos à luta. Bem, vamos começar então pelo seguinte. Nós precisamos de saber a que temperatura os 200 gramas foram dissolvidos. Numa quantidade de 400 ml. Então vamos lá. Eu tenho aqui 400 ml, mas o meu gráfico revela 100 ml. Bem, se em 400 eu pude colocar 200, por aqui que eu vou começar a pensar. Se em 400 ml de água eu consegui dissolver perfeitamente 200 gramas de cloreto de potássio, se esta foi a solubilidade plena, no meu gráfico de 100 ml, em 100 ml de água, quanto que eu poderia dissolver? Percebemos que é proporcional, 4 vezes menos de água vai dissolver 4 vezes menos de sal. Então, irá dissolver quanto? A metade é 100, a outra metade é 50. Muito bem. Agora que eu sei que a quantidade que o coeficiente de solubilidade do cloreto de potássio são exatamente 50 gramas,
50 gramas do sal em 100 ml, em 100 ml de água. Bem, se em 100 ml eu dissolvo 50, pude em 400, que é 4 vezes mais, dissolver 200. Esses 50, eu vou agora procurar aqui. Aqui nesse gráfico, aonde? Aonde está exatamente a massa. A massa 50. A massa 50 corresponde o máximo para qual temperatura? 80 graus. Vou repetir. Eu coloquei 200 gramas de sal em 400 de água. Bem, e percebi que os 200 gramas dissolveram. Se os 200 gramas dissolveram, deu uma solução saturada, sem corpo de fundo, totalmente homogênea. Se em 400 ml conseguir dissolver 200, para poder falar com esse gráfico, eu tenho que usar o mesmo padrão que a 100. Se 400 aceitou 200, 100 aceitará quanto? 50. Então, posso falar, em função desse primeiro frasco, de que o coeficiente de solubilidade, que é em 100, são 50 gramas do sal em 100. Agora, em que temperatura 50 é o máximo? Por isso que eu vou direto para a curva número 2, a curva aonde eu estou me referindo à massa. Aonde que 50 gramas é o máximo? 50 gramas será o máximo em qual temperatura? A 80 graus. Então, a primeira resposta, a temperatura é de quanto? É de 80 graus. Descobri em qual temperatura tudo dissolveu. Tudo dissolve se a temperatura é alta. Você percebe? À medida em que aumenta a temperatura, aumenta mais. Agora, e a 20 graus? A 20 graus. Bem, quando se trata de 20 graus, eu começo olhando para a informação que me foi dada. A 20 graus, qual é o máximo? Aí eu faço o contrário. A 20 graus, qual é o máximo? O máximo é de quanto? É de 32,5. Então eu penso, para calcular sobre o frasco número 2, de que o coeficiente de solubilidade do cloreto de potássio é de 32,5 gramas para cada 100 ml. A 20 graus. Muito bem. Se eu já tenho a temperatura, eu olho a massa. Se eu tenho a massa, eu olho a temperatura. Se eu descobrir que a quantidade que dissolveu foi 50 em 100, tendo a massa, tendo o coeficiente, eu descubro a temperatura. Tendo a temperatura, eu descubro a massa. A massa de quanto? 32,5. Muito bem. Então agora eu estou falando contigo, ó, contigo. Frasco número 2. Muito bem. O que eu estou falando? Eu estou falando que se em 100 ml de água eu consigo dissolver 32,5 gramas de sal, em 100 ml de água a 20 graus, dissolvo 32. Muito bem. Em que quantidade que eu preparei a solução? A solução que foi preparada, quero lembrar que a solução é o final. É a consequência. Quais são os atores? Os atores são soluto e solvente. Muito bem. Se em 100 ml de solvente eu dissolvo 35, é o que está me dizendo, em 20 graus 35 é o máximo. Se em 100 ml de água eu dissolvo 32, em 400 ml. Em 400 ml de água, quanto que eu dissolvo? Estou observando que é 4 vezes mais. E 4 vezes mais vai me dar
o dobro é quanto? 65. E o dobro de 65 é quanto? 130. Eu estou me referindo à proporcionabilidade de 4. 4 vezes mais, 4 vezes dá 65, vezes 2, 130. Muito bem. Então, meu querido, se eu coloquei 200 gramas de sal em 400 ml de água, em 400 ml só dissolve 130. O máximo permitido por lei é 130. Esse 130 é aquoso, é aquele que não dá para enxergar, porque o tamanho da partícula é muito pequena, abaixo de 1 nanômetro, lembra? Muito bem. Se a quantidade de soluto que me foi dada foi de 200 gramas de KCl, foi colocado, se foi colocado para dissolver 200 gramas, mas se só 130 gramas de cloreto de potássio dissolve, só dissolve dentro do coeficiente de solubilidade, a subtração vai me dar a quantidade que precipita, que não consegue dissolver, mesmo porque você jogou, e esse jogar é uma maior agitação, jamais poderá dar uma supersaturada. Então, a quantidade da subtração será quanto? 70 gramas. 70 gramas é o cloreto de potássio precipitado. Posso representar por PPT, precipitado. Precipitado. Então, tenho aqui qual é a quantidade? 70 gramas. Qual era a pergunta? A quantidade do sal no frasco número 2. A quantidade dissolvida é 130 e a quantidade precipitada 70 gramas. Gostou? Eu gostei. Você também gostou? Fala sério. Tote ao seu dispor.